Bom, Alex, queria que tu avaliasse esse trabalho dessa intertemporada, em especial dos goleiros, né? Queria que tu falasse também da evolução do Carlos Eduardo, que começou com uma certa desconfiança da torcida no início da temporada, mas agora parece que já está bem mais ambientado, bem mais solto com a camisa do Brasil. Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, a gente está aproveitando esses dias para dar uma ênfase maior no volume de trabalho, né? Durante a competição, a gente trabalha um volume menor, um trabalho curto, em alta intensidade, e agora nessa intertemporada a gente está procurando dar um volume maior para depois, vai ter 30 jogos depois seguidos, né? E depois é só uma manutenção, né? E a gente tem dado ênfase em todas as situações, né? Que são situações reais de jogos, força, agilidade, tempo de bola, enfim, todos os fundamentos que eles necessitam, né? E a evolução do Carlos Eduardo, ela está sendo gradativa, né, cara? Todos os goleiros que passaram aqui pelo clube, no início tiveram um pouquinho de dificuldade. Eu trabalhei com o Michel Alves aqui em 2003, primeiro ano dele jogando aqui no Brasil. Michel, muita desconfiança, né, cara? Muita desconfiança. E depois, ao natural, ele foi evoluindo. Tanto é que depois que saiu aqui do Brasil, ele jogou em grandes centros, né? Jogou titular do Ceará em Série A, Juventude, Série A, Internacional, o Vasco da Gama, né? O Cássio, no início aqui no Brasil, na época eu era escolinha, né, cara? Mas eu lembro até hoje, o Cássio teve que sair para o Grêmio Santanense, que para cá para o Brasil ele não servia. Aí foi para o Grêmio Santanense, foi bem no Grêmio Santanense, veio para cá para o Brasil e virou o ídolo que ele virou, né? O Piton, na primeira passagem dele aqui no Brasil, mesma coisa. Eu lembro até de um incidente que teve dele, né? Teve um desgaste com o torcedor e tal. E naquele ano ele teve para ser escolhido o melhor goleiro do Gauchão, né? De 2005, né? E aí, o Piton tem muita moral aqui, o torcedor gosta muito dele, fez a história dele aqui. O Martini, quando chegou aqui no Brasil também, eu lembro de um jogo Brasil, no aniversário do clube, em 2014, Brasil e Maringá aqui. O Martini, acabou o final do jogo, o estádio todo lotado, gritando o nome do Luiz Miller. Né? E aí o Martini virou o que virou, né? E o Carlos Eduardo, é o 5º ano dele aqui no clube. Os primeiros 4 anos dele, ele teve 5 participações, né? 3 jogos inteiros, contra o Criciúma, contra o Novo Hamburgo e contra o Boa Esporte. E 2 jogos ele entrou, contra o Inter, né, pela Primeira Liga, e contra o Paysandu pela Série B. Em 4 anos ele teve 5 participações. Agora que ele está tendo uma sequência. Então é natural que os primeiros jogos ele tenha um pouquinho de dificuldade, como qualquer outro atleta, né? E hoje ele já se encontra numa condição melhor. Hoje ele está mais confiante, jogando mais ao natural, até porque a equipe também, né? A equipe também está mais organizada, né? Então a gente fica feliz com essa evolução, não somente dele, como dos outros goleiros também, né? O Marcão está no bom nível, tem o Kleber, tem o Marcelo, que foi emprestado ao Farroupilha para jogar a divisão de acesso. Um menino com 19 anos fazer o que ele fez, né, cara? Então a gente fica muito feliz. A gente, em inúmeras oportunidades, né, Alex, já conversou e falava do potencial, né, do Carlos Eduardo. Até dizia, na época do Martini, na época do próprio Pitol, dizia que eles tinham que abrir o olho, que não podia dar espaço para o Carlos, porque o Carlos era um jogador que, no momento que tivesse uma sequência de jogos, ele tomaria conta da posição, até pelo potencial, pelo que ele já mostrou nos treinamentos. Então é um cara que conhece muito bem todos os goleiros e fala com propriedade. Como é que está agora essa competição? Tu acabou falando que o Marcão está no bom nível. Eu vejo os companheiros falar que o Marcão, no momento que também der um espaço para ele, ele vai tomar conta da posição. É mais ou menos isso? Trabalha com jogadores, todos eles no mesmo nível, no alto nível de intensidade, para quando um não tiver condições, o outro entrar e dar conta do recado? Com certeza. Eu sempre converso entre eles que, para mim, fora daqui existe muito aquela questão de primeiro, segundo, terceiro e quarto. Eu não trabalho assim desse jeito. Eu trabalho para deixar todos aptos a jogar.
A questão de jogar ou não, isso daí a escolha é do treinador. É lógico que muitas das vezes a gente conversa, né? Mas eu procuro trabalhar para deixar todos em condições de jogar. E nesses dias que a gente está tendo, nessa intertemporada aí, a gente abriu o leque, cara. A gente tem tem um mês aí, filho. Vamos procurar o espaço. Trabalha, busca o espaço. A gente vai estar olhando, o Rogério vai estar observando. O Carlos Eduardo evoluiu, continua evoluindo, continua. Mas agora, nessa intertemporada aí que a gente está tendo, aproveitem e vai buscar o espaço de vocês. O Carlos Eduardo, na realidade, hoje o Carlos Eduardo representa os outros goleiros. Assim como amanhã ou depois pode ser o Marcão, pode ser o Kleber, pode ser o Marcelo. Então, cara, como eu falei, a gente está satisfeito com o Carlos Eduardo, tem que melhorar. Todos os dias a gente tem que melhorar. Eu, particularmente, como profissional, eu estou há 20 anos que eu sou preparador de goleiro, né? E eu tenho que evoluir. Né? Eu estou sempre em busca da perfeição. Eu jamais vou chegar à perfeição. Mas assim como vocês também, né? Vocês estão sempre buscando evoluir. Eu também. E os nossos goleiros também, dia após dia, eles estão evoluindo, sim. Quão importante foi pro Carlos Eduardo essa convivência, né, com grandes goleiros como o Eduardo Martini, o próprio Marcelo Pitol, e passando agora para o Marcelo aí com 19 anos, também convivendo com os goleiros profissionais e mais velhos, mais experientes. Quão importante é essa convivência com o pessoal mais experiente até para a formação do atleta? O Carlos Eduardo, ele foi um cara que foi privilegiado, né? Quando ele chegou aqui, tinha o Martini, tinha o Anderson. E aí depois ainda chegou o Luiz Miller E depois ele conviveu com o Pitol também. Então, para ele foi uma ótima escola, né? Eu, como preparador de goleiro, eu dou o caminho para eles, né? Mas eles podem filtrar um do outro o que um tem de melhor. Às vezes um tem uma saída de gol melhor, né? Às vezes um tem uma entrada melhor, às vezes um tem uma reposição de bola melhor. Então conversa, vê o movimento que o cara faz, né? Para daqui a pouco melhorar aquela dificuldade que tu tens, né? E o Carlos Eduardo, cara, ele conseguiu absorver muito isso, né? Principalmente conviver aqui dentro, conviver 4 anos com essa jeito que é aqui no Brasil, aqui que eu sempre falo, Brasil é vestibular para time grande, né, cara? Quando os caras comentam aí fora, jogar no Brasil, tu sabe que jogar no Brasil, cara, eu me criei aqui dentro. Eu com 10 anos eu já estava aqui dentro do Bento Freitas, jogava em escolinha aqui, né? Fiquei até o último ano de júnior, aí depois eu comecei a trabalhar como preparador de goleiro, auxiliando o Oscar. Então, eu conheço daqui mais do que ninguém. Então, eu sei o que é jogar no Brasil, né? E para tu jogar no Brasil, tu não tem que só tecnicamente, fisicamente, tu tá bem. Tu tem que estar muito bem emocionalmente, né? Tu tem que ter uma estrutura emocional muito elevada. E o Marcelo agora, convivendo com eles também, né? O Marcelo também está evoluindo muito, muito, cara, dia após dia, assim, o Marcelo vem evoluindo muito. Eu deslumbro um futuro muito promissor para o Marcelo, cara. Normalmente, né, Alex, se fala que goleiro, ele chega no ápice ali da sua forma, da sua plenitude, tanto física, técnica, entendimento dentro dos gols a partir dos 30 anos, né, que tem esse crescimento. O Carlos Eduardo, ele é um pouquinho mais novo, né? E como é que é trabalhar com um goleiro mais novo, ele tendo que ter essa responsabilidade de substituir goleiros que marcaram história aqui no clube, goleiros que foram vencedores, que participaram de acessos. Como é que é trabalhar, principalmente na questão aí emocional que tu acabou de citar? Cara, a questão emocional, ela vem muito do estilo próprio de cada um, né, cara? Eu vejo muitos goleiros que tecnicamente são muito bons assim, em termos de recursos técnicos, muito bons, mas quando o cara falha, tu vê que ele desaba, assim. Vários goleiros, assim, tu vê que o cara falha, assim, o cara desaba. Tu vê goleiro chorando, né? E eu sempre passo para os meus goleiros, assim, cara, quando tu falhar, quando tu tiver uma falha, aí é que vai saber se tu é de verdade ou não. Porque o goleiro diferenciado, ele encara a falha com naturalidade. E o goleiro comum, ele se enterra, né? Então, o Carlos Eduardo, ele evoluiu nessa parte aí também, na parte emocional, porque
ele passou por muitas situações aqui no clube, né? Como eu falei, com o Martini, com o Pitol, com o Luiz Miller, né? E sempre eu conversando com ele, Carlos, ó, presta atenção, aproveita o máximo que tu puder de todas as situações que acontecer aqui no clube, né? E a questão da idade, para mim não tem idade, cara, não tem idade. Hoje tu pega o Tiepo da Chapecoense jogando com 21 anos, cara. Pô, sacanagem o Tiepo, tá entendendo? Ele joga com uma naturalidade de um goleiro de 40 anos. O João Ricardo, que hoje teve problema lá na Chapecoense também, o João Ricardo, ele começou comigo lá no Brusque, lá, o primeiro ano que ele jogou lá no Brusque, ele tinha 21 anos. A gente teve um problema com o Fabiano Eves, que hoje estava na Avenida. O Fabiano Eves saiu, o outro goleiro não estava muito bem, o Marimon na época, e o treinador era o Hélio Vieira. O João Ricardo, com 21 anos, nunca tinha feito uma partida pelo profissional, e nós chamamos ele na sala. Nós tínhamos 4 jogos, as últimas 4 rodadas. Nós tínhamos que ganhar 3 e empatar 1 para não cair. Para não cair, senão um clube cair. E a gente chamou ele na sala, cara, vai ter que ir tu, nós vamos te botar para jogar. Aí ele, cara, não tem problema nenhum. Eu vou, estou preparado. A gente jogou os 4 jogos, a gente ganhou os 4 jogos. E nesses 4 jogos o João Ricardo não tomou nenhum gol. Menino muito diferenciado mentalmente, muito forte mentalmente, entendeu? Então essa questão de idade para mim, é claro que com 37 anos, que hoje é a idade do Pitol, tu vai estar muito melhor que com 27 anos, que hoje é a idade do Carlos Eduardo. Então, com certeza, daqui a 10 anos o Carlos Eduardo vai estar num nível muito melhor que ele se encontra hoje, mas hoje com certeza ele está num nível muito satisfatório. Em entrevista aqui, semana passada, o Carlos Eduardo falou que ele vem evoluindo a questão de ser uma voz ativa, de orientar mais a defesa. Queria que tu falasse, é uma coisa que tu passa para ele também, porque no início a gente percebia ele um pouco quieto, ele não orientava tanto a defesa, e hoje ele já parece mais ambientado até com a defesa também, mais entrosado. Como é que é esse entrosamento com a defesa e até essa evolução dele como, né, orientador ali da defesa? Nesse ponto aí eu cobrava bastante dele, assim, porque o atleta ele tem que olhar para o gol, ele tem que sentir a presença do goleiro, né? Ele tem que sentir a presença do goleiro. E até quando o Rogério também chegou aqui, o Rogério cobrou bastante dele esse ponto aí, né? E também essa evolução dele vem dos treinamentos do Rogério, que os treinos do Rogério são muito acirrados, muito acirrados. O treino do Rogério simula muito o jogo, simula demais o jogo. Então, ao natural, tu vai evoluindo. E os treinos do Rogério fazem com que tu seja muito forte mentalmente, porque tu é muito pouco exigido nos treinamentos dele. O treino dele é muito parelho. Então, é uma ou outra bola e tu tens que pegar, né? E assim é no jogo. Pode olhar, se for fazer um percentual das defesas que o Carlos fez no Campeonato Gaúcho, foi muito maior do que agora na Série B do Campeonato Brasileiro, né? Porque os times do Rogério oferecem muito pouco a situação de gol para o adversário, né? E aqui vai tu, como a gente sempre fala, cara, vai ir uma ou outra bola. Então tu tem que estar com o teu nível de concentração muito elevado. Como tu mantém o nível de concentração? Orientando, orienta bastante assim os caras, tu tá entendendo? E tu te mantendo orientando, tu vai manter o teu time ligado e ao mesmo tempo tu também vai estar preparado para uma ou outra situação que aparecer no jogo. Goleiro normalmente, né, Alex, é uma posição que ela é totalmente diferente dos demais jogadores da linha, né? O goleiro chega mais cedo, trabalha mais, faz exercícios diferentes na parte técnica em relação aos jogadores. Como é que é trabalhar? Como é que os teus goleiros respondem aos teus treinamentos? E como é que está o nível de treinamento em relação à modernidade? Como é que tu está trabalhando nessas questões que a gente sabe que tudo está sempre evoluindo, né? Como é que tu está trabalhando nessa questão aí? A gente procura, quando necessário, assim, né? Na minha época, ali década de 90, ali, né, que os treinadores de goleiros eles sempre marcavam treinamentos. Se o treino era às 15 horas, eles marcavam 2h30 para a gente se apresentar no clube, começar o aquecimento mais cedo. Se trabalhava muita exaustão, o trabalho estava... o treinador de goleiro se sentia satisfeito quando o goleiro estava morto assim, mas morto a ponto de
né, de botar os bofs para fora, como se diz, né? Hoje não, hoje a gente dá uma ênfase maior para a qualidade, ao invés da quantidade. São trabalhos curtos e de alta intensidade. Antes tu fazia uma sequência de 10 bolas, só que tu fazia 4 bolas com qualidade e a partir da quarta, quinta bola já era mais exaustão, tu não fazia o movimento correto. Então hoje os preparadores de goleiro hoje estão dando uma ênfase maior para a qualidade, né? E a questão da modernidade, que o pessoal trabalha muito hoje, a questão da agilidade, né? A velocidade de reação, né? E a questão do recurso com os pés. Eu trabalho muito recurso com os pés, mas eu vejo hoje, com todo respeito aos outros profissionais, hoje tem muitos profissionais que estão perdendo muito tempo trabalhando o recurso com os pés e esquecendo que a essência do goleiro é evitar gol, né? Então muitos deles têm muito defeito na parte de fundamento, que são movimentos iniciais e básicos na vida do goleiro, entendeu? Mas eu estou muito satisfeito assim com o desenvolvimento deles no dia a dia, né? Claro, cada um precisando um pouco mais. Daqui a pouco um tem que melhorar um pouquinho mais a reposição de bola, daqui a pouco um tá reagindo mais lento para a bola, então a gente vai pegando cada um particular, assim, o goleiro, a gente vai conversando com ele, vamos dar uma ênfase maior para tal movimento, né? E eu estou muito satisfeito, assim, estou muito satisfeito com o rendimento deles.